Direto das ondas do rádio, começa agora o seu podcast Pode Ser. Chegou o nosso podcast Pode Ser, edição #000, né? A primeira aí de todas, de muitas que com certeza virão. E ao meu lado, sempre acompanhando, será o Rony Ronaldo. Olá! Que eu queria que me explicasse o que é isso que você tá na cabeça, Rony Ronaldo. Isso aqui, Tadeu, isso aqui é um caxangá, cara. Isso aqui é um caxangá. Ah, tem aquela musiquinha, escravos de Jó jogavam caxangá. Pois é, só que... Tira pó, deixa ficar. Pois é, eu trouxe da Marinha, fui marinheiro, mas essa é outra história. E neste segmento eu sou marinheiro de primeira viagem. Então, como esse é o 000, tô com o meu caxangá aqui representando a Marinha. Mas nos próximos já não serei mais marinheiro de primeira viagem, sim de segunda, terceira, quarta e por aí vai. Vamos navegar juntos nesse podcast, porque pode ser. Pode ser o melhor podcast do Brasil, pode ser o melhor podcast do litoral de São Paulo, pode ser, cara, pode ser tanta coisa, pode ser, tenho certeza disso. E para começar, né, temos a honra de nessa edição trazermos o Alessandro, que é do Espaço Boa, Amigos Alessandro. da Cultura, cara. Prazer demais estar com o Alessandro aqui, iniciando conosco esse podcast, pode ser? Pode ser. É uma honra ter você conosco, Alessandro. Obrigado aí, viu? Pela parceria, obrigado por estar conosco também. Valeu, Alessandro. Valeu. E participando, para nós é uma alegria imensa ter você iniciando conosco esse trabalho. Que medo e que responsabilidade. A gente gosta dessa linguagem, né? Olá, tudo bem? Quem está acompanhando, como vai? A gente gosta muito desse segmento, gosta muito da linguagem. O rádio é um veículo que me encanta muito, e essa relação do rádio com o vídeo, com a internet principalmente, e esse conteúdo, essa forma diferente da gente conversar, me chama muito a atenção. Sai daquela formalidade, né, da entrevista e tudo mais, e deixa as pessoas mais à vontade. Eu estou muito feliz, eu estou surpreso de ser o primeiro convidado, é uma honra muito grande, e estou à disposição de vocês. Nosso já que você aqui falou aí, inclusive, já o pessoal que está nos assistindo, e falou também nos bastidores para nós sobre essa sua paixão pelo audiovisual. Como é que surge esse primeiro encontro com o audiovisual que você se apaixonou? Saindo da formalidade, né? Saindo da formalidade. Acho que o audiovisual ele está intrínseco no nosso dia a dia. Sempre foi. Quem nunca sentou ao lado de um rádio antigo com o seu avô, com seu pai, sua mãe, para ouvir uma notícia, um noticiário? Quem nunca, no caminho do percurso de um trabalho, com fone de ouvido, ouviu aquela estação de rádio, e aquela estação, ao mesmo tempo que apresenta músicas e também noticia, te orienta, fala do horário. O conteúdo do rádio, do trânsito, informação, né, de utilidade pública. O rádio, o áudio, ele tá relacionado com a gente no dia a dia, né? Comunicação com nossos amigos, a comunicação com o nosso dia a dia dentro de casa, com no telefone, atender um cliente, a gente está envolvido com isso. E quando você entra também na questão do vídeo, aí entra aquela coisa fantástica de você assistir um programa de TV, você ver um noticiário, olha, eu gosto daquela série, eu gosto daquele documentário, eu gosto do programa do Fantástico, eu gosto do programa que tem na outra emissora também. E não tem como você não se apaixonar e tentar ver uma forma de se estudar e se aprofundar. Eu sempre tive muita dificuldade com livros, mas quando os livros foram adaptados e produzidos para filmes, eu consegui entender melhor a história. Eu acho que muita gente também passou a entender contos, enfim, histórias, através dessas adaptações de livros, né, de roteiros, de textos, também voltado para o vídeo. Então o vídeo tem uma importância muito grande, e sempre teve muita importância na minha vida. E foi daí que eu procurei estudar, procurei fazer um curso de especialização. Eu sempre fui muito ansioso, nunca tive muita paciência para essas faculdades que prometem formação de 4, 5 anos. Eu queria fazer curso rápido, eu queria já pôr a mão no equipamento, ligar,
fazer prático, funcionar. né? Prático. E mais do que nunca, a minha preocupação da rapidez era a condição de sobrevivência. Eu sempre fui, né, de família pobre e nunca tive muita condição de ficar apenas estudando para um dia dirigir um filme, dirigir um programa. Então o audiovisual também me trouxe as primeiras oportunidades, os primeiros empregos, o primeiro salário, o primeiro cachê. E isso me motivou. Eu falei assim, eu estou no caminho certo. Você trabalha com isso há quanto tempo já, Alessandro? Há 20 anos. 20 anos. Há 20 anos. Vamos resgatar a memória aí. Você falou do avô, do avó, da mãe, do pai. Uma memória de infância que você tem com relação ao rádio e à televisão, ao lado de algum familiar ali. Vamos resgatar, vamos puxar você lá com seus 4, 5 anos de Primeiro, idade. as canções, né? Primeiras canções, as canções tradicionais. Quando a gente brincou agora com do Escravo de Jó. Caxangá, né? O Escravo de Jó é uma canção tradicional, é uma cantiga, né? Que você senta com os professores, com os pais. E eu tive contato com músicas. Copinhos, não era assim? Sim. Então, tinha também aquele momento de danças das cadeiras. Dança das cadeiras das pessoas. E também tinha essa situação. Então, as canções, as cantigas de roda, aquelas músicas tradicionais, eu sentava no portão da minha casa junto com meu avô, minha melhor lembrança. E o meu avô era de Trem das 11, era as músicas nordestinas, meu avô nordestino e muito artista. Isso muito cultural, aonde? né? Em São Vicente? São Vicente, aqui em São Vicente. Que bairro de São Vicente? Jockey Club. Lá no Jockey. Eu cresci no Jockey Então Club. tá lá o São Alessandro Vicente. na calçada com a avó e... Calunga, né, Alessandro? Calunga, sou Calunga. Eu gosto muito da minha cidade. Eu sonho, né, sempre ver a minha cidade crescendo, desenvolvendo. E quando novo, eu sempre tive muita dificuldade de entender como funciona a gestão. Hoje, entendendo melhor como funciona a gestão, eu estou à frente de uma instituição de cultura, de uma associação de pessoas, uma associação de classe. E eu entendo que eu me sinto no melhor momento de fazer a diferença, quando lá atrás eu tinha muita dificuldade de que outras pessoas entendessem que a formação do cidadão, a formação da cultura, de caráter, não dependia, não passava pela cultura, passava pela escola. Mas se a escola não tiver uma parceria com a cultura, com o segmento, com a personalidade da pessoa, da onde ela vem, como que ela desenvolve socialmente com seus amigos, ela nunca vai criar um cidadão de personalidade, um cidadão crítico que possa assistir algo e falar sobre. Precisa ter espaços, precisa ter locais. Eu sempre entendi que os pontos de cultura estacionados e construídos ou estabelecidos em bairros, eles são a forma mais eficiente. Existia um projeto nessa área, não tinha antigamente? Os pontos de cultura no estado de São Paulo, não lembro, no Brasil? O ponto de cultura, ele é um programa nacional. Ponto de cultura é uma lei nacional. A lei dos pontos de cultura. Isso foi criado no governo Lula, né? Foi mantido também na gestão da Dilma. E pontos de cultura, me falha a memória, quem foi o ministro da cultura, não sei se foi o Gil, quem foi o ministro que implantou. Ele era um recurso do governo que eles investiam nas cidades e do estado, era um concurso, e os projetos que se destacavam, ganhavam recurso, ganhavam essa verba e implantavam um ponto de cultura. Aquele ponto de cultura tinha audiovisual, tinha multimídia, tinha esses recursos e também tinha as modalidades que o bairro se desenvolvia. Ora era dança, era teatro, era junina, era audiovisual, cinema, enfim. É um programa muito interessante e é uma lei nacional. Porém, nem toda cidade entende ou aplica, por ser uma lei, né, de socialização dos recursos, né, do município, nem todo município entende, não vê isso com bons olhos. Quer tratar, talvez, a cultura como algo mais limitado. E o ponto de cultura expande, abre, né? Às vezes, o governo perde até um pouco a doutrinação daquilo. Que a arte, a cultura não pode ser doutrinada, pode ser cerceada. Há uma dificuldade, né? E quando é que você descobre também esse encantamento pela cultura? Acho que foi no mesmo período. Ensino médio, nos anos de 96, 97. Que escola? Eu estudei no bairro do Cascatinha, me formei, né, no bairro do Cascatinha. Já não morava mais no Jockey?
Sempre morei. Morou no Jockey. Era perto ali? O bairro do Cascatinha é bairro vizinho, praticamente, do Jockey Clube. Catiapuã, Jockey Clube e Cascatinha. E no colégio, na escola, eu já começava a ter as primeiras relações, que é apresentações artísticas, os eventos do colégio, as gincanas que os professores promoviam. Eu era péssimo em algumas matérias, matemática, não podia nem chegar perto. Mas aí a professora desenvolvia dinâmicas de matemáticas de uma maneira diferente de educar. Aí eu gostava, eu entrava. Lúdicas, sim. Lúdicas, isso. Aí eu começava a me interessar um pouco mais por matemática. Você gostava da brincadeira mesmo. Da bagunça. Você gostava então era da brincadeira, era da bagunça. Gostava da bagunça. A sua comunicação tem tudo a ver com a bagunça. Então, nesse período aí, né? Estava envolvido aí com a brincadeira, com a bagunça. Eu luto muito contra isso, porque eu gosto da bagunça, mas também, a gente eu também. Né, uma certa idade, a gente ocupa responsabilidades que a gente é obrigado a ficar contido, né? Mas a bagunça tá aqui dentro. É a tal da maturidade, né? Vem a maturidade, vem os cabelos brancos, que no seu caso não tem. Aí. Tem alguns tem disfarça, eles se escondem aqui. E aí, mesmo assim, a gente ainda gostando da bagunça, tem que se retrair um pouquinho, falar, peraí, tomar cuidado. A sociedade, ela não aceita muito isso como... assim, a gente tem uma sociedade que quer o melhor, o pai e a mãe quer o melhor para o seu filho. Sim. Normal. E muitas vezes a gente quer escolher a profissão do filho. E aí gostaríamos que fosse médico, mas é caro, gostaria de ser advogado, é faculdade longa. E aí, olha, então vai um Senai, vai fazer um curso profissionalizante, vai fazer alguma coisa. E eu sempre tive muita liberdade da minha mãe, né, da minha família, sobre as escolhas que eu fiz para mim, que eu gostaria de fazer. Então, a partir do momento que eu tenho essa liberdade, eu também vou pisando em áreas para tentar entender até onde eu vou. Estudei teatro, fui muito feliz no teatro, consegui criar um relacionamento muito legal com muita gente. Eu estudei teatro, olha só, a minha iniciação foi num curso gratuito, um programa chamado Oficinas Culturais, aqui na cidade de São Vicente, que me ofereceram há mais de 20 anos atrás. Eu saía do meu bairro e ia fazer esse curso. Eu fiz o Festa lá em Santos, no Municipal, com o Val Carton. O Val grande diretor, ativo até hoje. Grande diretor. Val Carton. Vocês são velhos, hein? Você é novinho, né, Tadeu? Eu comecei também fazendo festival de teatro. Val Carton, Liliane São Paulo e Rosane Lobo. Nossa, lembro o nome das 3 pessoas que organizaram na época um workshop. Eu não vou falar a data, porque eu já fui chamado de velho. Conta pra gente qual personagem que você fez. Ah, cara, o nosso convidado é o nosso convidado. Não sou eu, mas... Não, quero saber. Quero saber. Até eu fiquei curioso. Então, não, mas foi um workshop e no final nós tivemos uma apresentação no Teatro... Municipal? Não, no de Arena, no Teatro de Arena. Rosinha Mastrangelo. Acho que é esse o nome, né? Eu trabalho lá. Tu trabalha lá? Então foi tu que me tirou do teatro naquela vez. Não. Eu sou técnico do teatro. Você é técnico. Agora ele virou técnico. Ele era aquele cara que ficava disciplinando a galera. Pelas cores do foi bagunceiro no ensino médio, mas depois ele disciplinava. Eu tô falando que eu sou mais velho, mas de repente ele já trabalhava no teatro. Não trabalhava, não. Foi em 1992, cara. Não. Eu não existia no teatro. E o personagem que eu fiz era uma peça... que o tema era Inquisição. Tá. Eu fui não vou lembrar o nome eu lembro da fala até hoje. Então fala aí. Não vou falar. Não, fala. Faz a frase. Faz uma frase. Tem que falar. Uma das frases era: a soberania só pode ser vencida pela força do poder. Por isso, nós, seus representantes, assumimos rigorosa posição a favor da ordem estabelecida contra a ascensão das forças populares. Olha aí, Aê! Lembrei! E olha que minha cabeça já era o ditadorzinho, então. Eu era um dos... Diretor, tem que colocar os aplausos na edição lá, porque depois essa... E ele era um dos ditadorzinhos. Mas essa fala, eu nunca mais esqueci, Ju, porque foi a fala que... Você fez teatro, você sabe disso. Sim. Aquela fala que você mais demora pra decorar, né? Foi a frase que eu mais demorei pra decorar e tal. Nunca... As outras falas eu não lembro mais de nenhuma, mas essa aí eu lembro. Tem técnica pra decorar
Tem. Você que tá na área, atua na área. Tem técnica. No teatro, você realiza muitos exercícios, né? É verdade. A primeira é a repetição, não tem jeito. Você tem pessoas que gravam a sua voz, lê na frente de espelho. Ainda se fala laboratório? Laboratórios você aprende esse processo da memorização. Aprendi com os diretores que se você ler, entender o assunto, no momento que você for interpretar, falar, não necessariamente você precisa utilizar as mesmas palavras, mas você tem que dar o mesmo sentido para a cena, que as pessoas entendam o que você quer dizer. Então, essa é uma técnica também. Lê, interpreta o que você... Tem pessoas que fazem teatro à distância, cada um na sua casa, ou se encontra poucas vezes. O trabalho de mesa, colocar os textos na mesa e fazer que chama de partitura de cena, ele é extremamente importante, porque eu não entendo alguns textos, principalmente Shakespeare. Eu comecei a fazer leitura de Shakespeare, entendia bolhufas, as palavras, as frases. E aí o diretor, que é um pouco mais conhecido, entendido do assunto, ele desvendava aquele enigma que era aquela frase, né, que o Shakespeare colocava nos seus textos, Hamlet, Romeu e Julieta, enfim. E aí a gente entendia aquele sentido. E a gente começava a dar mais... lembrar e gravar a partir do momento que a gente entende o que a gente está dizendo. Hoje existe no Brasil, no mundo inteiro, vídeos, pessoas dizendo, curso de oratória, aprenda a decorar, tem uma série de... E alguns diretores vão fazendo adaptações também, não é? Vão. Não é isso, Alessandro? Vão adaptar. E aí vai trazendo mais, por exemplo, pega um Shakespeare, que sei lá de quando foi Shakespeare, 1500, sei lá. Traz pro momento atual. Pro momento atual, com falas, né, dentro esse é o processo. Do nosso cotidiano. Esse é o processo. Não tem uma novela, não tem um filme que ele não tenha dentro dele enxertos de uma dramaturgia de algum texto teatral. Não tem um fragmento de cena que não tenha uma relação com o teatro. A interpretação para vídeo e para cinema é diferente, mas a base, a essência é toda teatro. Se você tiver uma boa base de teatro, você tem uma base para a vida, você tem uma experiência para a vida. Então, quando você estiver na faculdade, você precisa apresentar uma dissertação, apresentar um trabalho na turma, você precisa ser o orador da turma numa formatura. O teatro serve para a vida, se as pessoas entenderem. E que é importante ter essa passagem. E outra, não tem idade. Eu não tenho mais idade. Não tem isso. Você pode fazer teatro, tem personagem e tem condições de você participar de qualquer idade, qualquer fase da sua vida. Quem está nos assistindo, inclusive, Espaço Amigos da Cultura tem aula de teatro. A gente tem. O Espaço Amigos da Cultura, ele é um projeto muito interessante. Existe o projeto Espaço há 4 ou 5 anos, instalado no bairro do Jardim Iguaçu, aí em São Vicente, e é uma instituição, a Associação Amigos da Cultura, que existe há 12 anos. E essa associação, ela sempre trabalhou paralelo com iniciativas de cursos e formações culturais. E isso faz parte do seu estatuto, a valorizar a arte, né, erudita, moderna, popular. O teatro está inserido dentro dela. E hoje nós estamos oferecendo 3 turmas, 3 cursos de teatro em dias e horários diferentes, gratuitamente, para quem tem interesse e gostaria de participar. Todos os cursos são gratuitos? A maioria. Como nós somos também um projeto agregador de iniciativas particulares, nem todos os projetos a gente consegue ter patrocínio. Sim. A gente espera que abra um edital, espera que abra uma oportunidade para conseguir financiar aquele projeto, né? Nós temos uma série de cursos relacionados à dança, balé. Aonde nós estamos nesse estúdio, no 2º andar, tem uma escola de balé. Esquecemos de dizer que nós estamos aqui na Associação Amigos da Cultura. Isso. O nosso programa piloto, né, o 000, está sendo aqui vinculado, gravado e possivelmente editado no Amigos da Cultura. Exatamente. Salve. E pra gente é um prazer enorme falar. Porque muitas vezes a gente também cede o espaço, estabelece que o espaço seja um espaço de gravação, mas eu nunca me coloco como também a pessoa, o
oportunista, assim, eu vou dar entrevista. Não, é o conteúdo da pessoa, é livre escolha, né, de quem conduz. Eu não trabalho da forma diferente. Sim. Quem entra aqui desenvolve. E o legal de tudo é assim, a neutralidade do local. Você vem aqui, você fala o assunto que você quiser. Legal. Obviamente que você precisa ser responsável por aquilo que você fala. Sim. Se você for condenar, falar criticar alguma questão política, você sustente também a condição da sua defesa. Se alguém não gostei, vou te processar. Tá muito tá na moda, né? Tá na moda, até porque tá muito assim na moda esse lance do liberdade de expressão, né, Alessandro? Então, o que você acha disso? A liberdade de expressão... é liberdade de expressão te ofender. Não é liberdade de expressão te ofender, né, A gente vive num estado democrático, entre aspas. Existem restrições. E dentro desse estado democrático, a liberdade de fala, de apresentação de uma ideia, também é estabelecida. Em nenhum momento... Eu nunca vi isso acontecendo, ou talvez aconteceu em períodos de ditadura, que dentro de um estúdio, uma tropa invadia e arrebentava e expulsava todo mundo, cortava o cabo do ar, enfim. Nós estamos num outro momento. Sim. Porém, o que você diz, você tem que ser muito sério no que você fala. E responsável por aquilo que você diz. Né? Porque quando as pessoas produzem seus programas, às vezes elas podem até, olha, eu vou falar lá e não vai pegar nada para mim. Né? Eu já tive projetos assim nessa bancada aqui de programas políticos onde as pessoas falavam abertamente. Só que naquele momento não acontecia nada com elas. Depois, as pessoas que assistiram falaram assim, pô, você teve uma oportunidade tão legal, você estava num estúdio bacana, lá é um espaço legal, lá é uma condição bacana, mas você não aproveitou da melhor forma. Eu acho que o podcast, ele é feliz porque ele democratiza, né? Todo mundo tem condições. Mas, por outro lado, você também tem que ter responsabilidade que você apresenta. Sim. E eu nunca, jamais, eu vou estabelecer uma relação de censura. Mas eu aviso as pessoas. Olha, toma cuidado com o que você fala. Porque você pode ter, quanto programa... Toda ação tem uma reação. Exato. Né? Seu direito vai onde começa o meu, termina e começa aí o meu. Entra onde a gente vem assistindo... assuntos infelizes sendo apresentados, programas ruindo, né, projetos caindo. A gente tem os recordistas de podcasts no Brasil que os apresentadores têm que sair de cena, têm que abandonar a proposta porque se posicionou a favor ou contra aquilo. Um comentário infeliz. Infeliz, uma questão de preconceito, etnia. Quer dizer, eu falei comentário infeliz ou não, de repente é aquilo que o cara pensa mesmo, mas ele soltou na hora errada. Né? E tem muito essa questão. Nós vamos conversar durante um bom tempo. De repente, alguém pode fazer um corte dessa conversa e fazer uma edição mal intencionada, condenando também a proposta que você apresenta. Então, olha que loucura, de uma brincadeira, né? de uma diversão que a gente tira numa mesa, alguém pode não gostar da forma como você está expondo, né, esse assunto, ou por uma questão de maldade, eu quero criticar. Faz um corte e fala assim, olha o que aquele apresentador disse. Contextualiza, né? E a internet, ela te promove, mas ela te destrói também. Vamos buscar lá atrás. Então, o Alessandro tá lá no ensino médio, descobriu a cultura e depois, vida adulta, o que o Alessandro foi fazer? Foi fazer cultura? Balé. Ou seguiu para outros caminhos? Como é que foi o Alessandro? Balé aqui, como é que o Alessandro parou nos teatros da vida aí? Trabalhou, tá em Santos, mas parece que passou por São Bernardo também. Foi. Eu fiz uma... Que momento é esse caminho? Eu fiz uma aposta que antes de terminar o ensino médio, eu já estava fazendo curso profissionalizante, entra naquilo que a gente conversou um tempo atrás, uns minutos atrás. Que você quer prático negócio. Que eu precisava aprender algo para trabalhar, para ter renda. Renda, né? Eu precisava levar ajuda para minha casa. E eu fui fazer eletrotécnica num curso do Estado, aquelas ETECs do Estado. E aí, assim que eu terminei a eletrotécnica, terminei o ensino médio, e aí eu identifiquei que em São Vicente, aonde hoje é a faculdade UniBR, já foi uma faculdade de comunicação e integração. E tinha lá um curso de comunicação técnico, né, 1 ano e meio, com ênfase em rádio e TV. Era um tipo de estúdio diferente, era um processo
de vídeo diferente, eram fitas. É isso que eu ia falar, era fita ainda, Câmeras, né? Betacam. Fita o quê? Fita, pô. Tudo era gravado em fita. VHS? É. VHS. Eu não sou dessa época. Você nunca teve um videocassete em casa? Não, eu nunca peguei caneta pra ficar voltando. Rodando fitinha, né? Não, nunca fiz isso. E aí eu aprendi dessa forma arcaica e comecei a migrar, o que a gente chama de... que eu tive curso, tive escola com edição linear, né? Linear, trabalha com modo analógico, e aí eu comecei a entender o que era edição não linear. Hoje, ninguém fala mais disso. Aprenda a edição não linear. Não existe mais isso. Ninguém mais edita com fita de vídeo, que era edição linear. Aprendi vídeo. Cara, era uma loucura, não era? A gente gravava, editava. Como é que era? Eram duas fitas, e aí depois você tem uma terceira fita? Era um gabinete, né? Era uma torre com vários videocassetes. E aí você tinha a controladora. Essa controladora tinha acesso a dois, três videocassetes, e o quarto, ele já era o gravado. Então essa controladora mexia nesses videocassetes os pontos que a gente queria. Olha, começou nesse ponto, legal. Isso a gente já aprendia antes a fazer a decupagem, a escolha, né, do tempo, da minutagem do vídeo certo. Decupagem? Era decupar. É escolher o ponto de áudio, o ponto de vídeo certo que você quer. Aqui, eu tô com duas pessoas do rádio, televisão aqui, eu tô mas eu nunca boiando nas editei ideias. nem Boiando, na parte parte da da marinheira, eu tô boiando. Decupar, aqui. escolher. Decupar, Decupar é o nome, né? O nome. E aí a gente quebra-cabeça, né? Aí você ia montando. Porque a decupagem, ela representava 50% do tempo que a pessoa levava para editar o vídeo. Porque ela não perdia mais tempo. Ela falou, eu entregava para ela. Hoje, até o jornalismo faz isso, os jornalismos de rua, né? Que faz matérias em rua, eles chegam no estúdio e já chegam com os pontos certos da matéria, da gravação, para o editor. Imagina uma reportagem que sai 9, 10 horas da manhã e chega 11 horas no estúdio da TV Tribuna, você acha que eles vão ficar assistindo ainda para escolher o melhor? Aquilo já vem minutado, já vem decupado. E eu também fazia isso, aprendi isso na faculdade, no curso técnico. Então foi uma experiência muito boa, gravei muita coisa, fiz brincadeiras, a hora a gente era o câmera, a hora a gente apresentava. Então, como eu já tinha essa relação do teatro, também foi mais fácil para mim. Foi um facilitador, né, Alessandro? E com essa formação, com a parte técnica na mão, eu tive mais coragem de me jogar no mercado, nesse mercado cultural, para tentar ser um auxiliar de eventos, montar uma caixa de som, montar um videocassete, um telão, um projetor. E aí eu tive o meu primeiro emprego, 20 e poucos anos, meu primeiro emprego na área da cultura na Cadeia Velha de Santos, que era um centro cultural, que era mantido pelo Estado. Cadeia Velha de Santos. Que é a Oficina Cultural Pagu. Ali perto da João Pessoa tem a praça, é a rodoviária. Frente à rodoviária. Frente à rodoviária. Acabou, né? Já há um bom tempo. E tá voltando agora. Vai voltar com um projeto maravilhoso. Já demorou, né, pra retornar, mas ficou durante muito tempo fechado. Ali perto tem um Teatro Guarani também. Guarani na frente. Então, ali é uma região cheia de propósitos, cheia de espaços culturais, cheio de... o centro histórico, que tem muita atração, casas noturnas. É verdade. Né? Então precisa... Mas veio uma revitalização que há pouco tempo, né? Desse centro histórico. Veio. Aí a estação, tem uma estação de trem lá, Valongo. Isso. Museu do Valongo ali. Seria que, desculpa, a gente tá falando de Museu Santos, Pelé. Museu Pelé, do Centro Histórico de Santos, mas a Sociedade Amigos da Cultura, que é localizada aqui em São Vicente, que é, segundo a história, né, a primeira cidade do Brasil. Tem uma briga lá com Salvador, tal, a primeira vila, a primeira cidade. Mas eu sou calunga também, eu falo que São Vicente foi a primeira cidade do Brasil. E esse centro histórico de São Vicente, que você, como comunicador da área da cultura, que tanto trabalhou já isso há bastante tempo, deixa a desejar, né, cara? Por que não é tão... Não tem essa... Cadê esse centro histórico aqui de São Vicente, que é algo que poderia... Volta a dizer, o Alessandro, de verdade, cara, porque tu é um cara que tá aí há tanto tempo lutando pela cultura, pela comunicação, pela cidade. Você tá dando oportunidade que talvez você não tenha tido há 30 anos, 20 não tinha anos, um né? espaço não tinha. dele. E é isso que você oferece aqui. Deixar bem claro que é isso que ele oferece. Ele, a associação e tal. Cara, e cadê esse centro histórico? Cadê esse investimento na cultura aqui de São Vicente? Propriamente dito, aqui de São Vicente.
Não tem. Será que tem? Pedro Álvares Cabral tem que descobrir de novo, cara. Tem que chegar aqui de novo com as caravelas. Aqui foi Martim Afonso. Não foi Pedro Álvares Cabral? Não, São Vicente foi Martim Afonso. Não foi Pedro Álvares Cabral? Não. O Cabral foi... Ele chegou lá em Salvador, chegou na Bahia. Aqui foi outro? Aqui foi Martim Afonso. Tem encenação, ainda tem encenação, né? Faz Parou tempo com a pandemia, faz uns 2, 3 pandemia, anos né? Maior encenação Olha, em areia do aqui mundo. ao vivo. Na gravação, eu achei que era Cabral. Não foi Abel do Palmeiras, não, né? O português. Não. Então tá. Nem o Jorge Jesus. Mas deixa a pergunta, foi a bem história. elaborada a pergunta. Foi bem. sensacional. Até a parte 3. A história da cidade de São Vicente sempre foi uma cidade tratada com muito carinho pela Baixada, pelos imigrantes, pelos exploradores do porto, os viajantes, navegadores, estrangeiros, o pessoal que vinha de São Paulo. O carinho porque aqui sempre teve clubes de lazer, clube de estar, hipódromo, o Jockey Clube, o Golf Clube, estação ferroviária. E aqui eram locais que as pessoas podiam construir suas casas, descansar nos seus sítios, nos seus alqueires, fazendas, enfim. A cidade sempre foi muito agradável. A Ilha Porchá, que todo mundo falava que a Ilha Porchá era de Santos, mas era de São Vicente, as pessoas vinham para os seus jogos. Clube do Bolinha cassino, lá, programa. Aí depois o Ilha Porchá evoluiu, mas Mares do Sul. o Bolinha ainda é recente. O que eu falo que houve uma transformação quando o processo da industrialização cresceu muito as indústrias, né, em Cubatão, e eles precisaram colocar essas pessoas em algum local. Hospedar e colocar esses trabalhadores para morar em algum local. Aí começaram a fazer cessões de áreas e terrenos de São Vicente. E São Vicente, que era uma cidade bonita, tinha muito verde, enfim, tinha áreas até com pastos de cavalo, de boi, de vacas. Existe um matadouro ainda, existe o caminho matadouro do SESI. Curtume lá no Japuí. Essa região. Isso. Então, ou seja, eles já faziam o abate, tiravam a carne, e aí os couros, né, os ossos, as coisas, passavam por esse curtume. Eles tratavam os restos, né, mortais dos bichos, porque a gente sabe que no agronegócio nada é desperdiçado, tudo é comercializado, enfim, tratado. Rapaz, esse cara é bom mesmo, ele fala de essa região era uma região de pastagem, uma região de passagem de boi, de gado, era uma região pacata, assim, essa região todinha, era muito gostoso. E se preservava os rios, os mangues, a gente tinha um ecossistema incrível. E não é balela, isso está em livros, está em estudos, você foi historiadores. A cidade passou a ser um grande CDHU da indústria e do Porto de Santos. Cidade dormitória, uma cidade de trabalhadores, de pessoas que precisavam viver. E automaticamente, com a vinda de trabalhadores de fora, nordestinos, de vários lugares do país, essas pessoas precisavam de local. E depois elas vinham trabalhar e traziam também suas famílias. E aí começou o processo de ocupação irregular, invasão de áreas. Alguns bairros da cidade já eram pavimentados, organizados, só que eles abandonaram o restante da cidade, principalmente a própria área continental. Então, alguns bairros da área continental até tinham loteamentos voltados para trabalhadores da indústria, do porto, que nem o Maitá, né, o Parque das Bandeiras, tinham um desenho de loteamento. Os outros bairros não, foi processo de ocupação. Então, uma cidade que até então era bonita, era agradável, passou a ser uma cidade feia, porque o zoneamento, a evolução urbanística da cidade começou a ficar desenfreada, e vereador e político... na transição da ditadura militar, porque quem elegia o prefeito era a galera, os militares. Quem colocava a banca toda eram os militares. Não existia esse processo democrático. Quando aconteceu essa abertura, obviamente que os políticos, para terem acesso ao povo e terem essa relação do voto, né, passaram a beneficiar. Pô, eu vou fazer vista grossa, vai invadir aquela área, te dou aquele terreno, faz isso, faz aquilo. E o mais incrível, eu cresci numa região de manguezal, nadava nos rios todos que tinham na região do Bugre, do Sambaiatuba. Eu cresci brincando, nadando, tinha barquinho. É pra cá. E depois, o que era lindo, que era um grande ecossistema muito bonito, se transformou no lixão, um dos piores lixão público da Baixada Santista. E aí, até hoje, a sociedade padece com
crescimento, com esse desenfreado do lixão, que não foi tratado, não foi cuidado, não existe um trato de rescaldo, não existe um trabalho de contenção desses gases. Essa podridão toda está estacionada no bairro. Isso vai para os rios, isso vai para as casas, todo mundo que mora no entorno sofre com isso. Então, a cidade ficou muito feia, no investimento parou de... Né, não vem investimento. Que empresário que quer investir na cidade? Aí, com o fim de um governo... alguns prefeitos foram passando, no início do governo do Márcio França... Saiu o Luca, né? Saiu o Luca, foi Reis, foi o prefeito Luca. O Márcio França, ele assumiu, e assim que ele assumiu, ele já tinha também esse sentimento, né, de vicentino, apaixonado. Ele começou a buscar esse reconhecimento do cidadão vicentino através da história. Não sobrava mais nada. Voltamos ao ponto do que eu estava falando, história. Sim, né? sim. Não tinha mais nada. O que restava para a gente? Essa história que eu considero que é até uma história roubada. Uma história roubada. Se você for realmente estudar a fundo, você ignora a existência de uma civilização na região de Cananéia, na região do Vale do Ribeira. A civilização espanhola já ocupava. Não dá para a gente dizer que São Vicente foi a primeira cidade do Brasil. Não foi. A gente sabe que foi Porto Seguro. São Vicente, no papel... Primeira vila. Primeira missa. Não tem primeira aí? vila. Missa, mas vila. A gente ainda surfa numa história mal contada. E a gente conta essa história através de um teatro. A gente engrandece, a gente convida globais. Aí todo mundo embarca nessa grande fake news que é a encenação de São Vicente. É mesmo? É uma grande fake news. Porque não se fala a verdade. Não se fala de segregação, não se fala da existência dos negros, de como foi construído por mãos nordestinas, não se fala dessa história. Só se fala na história bonitinha do herói Martim Afonso, que na verdade ele não tinha nada de herói. Cacique Tibiriçá, sim, a Índia Bartira. Coloca uma morena para fazer linda, maravilhosa, fazer a Índia Bartira. A morena da Índia Bartira é bem E aí quando isso você lembra, eu né? a vida inteira fiz teatro. Isso você não sabe, né? O cara tá falando. Você vai falar que o Bartira, piada pronta. A Índia só não deu certo porque o Bartira. Legal, essa foi boa. Mas deixa o Alessandro. Coloca o efeito lá, pá, pum. E eu sempre estudando teatro, eu fazia parte dessas histórias. Eu participei de encenações, participei de várias, trabalhei em encenação, ganhei para fazer iluminação, porque é a área que eu escolhi trabalhar. E depois de muito tempo, eu percebi, falei, olha, essa história que a gente está contando aqui, essa onda aqui que está fake news. É uma tem um programa encenação fake news. Tem um programa que eu assisto, Politicamente Incorreto. Que ele conta, é um historiador bem conhecido. É o Bueno, né? Eduardo Bueno. Isso, Eduardo Bueno. Ele conta a história... Fantástico. Ele conta a história do Brasil da maneira que a gente não aprendeu nunca na escola, com os livros, tal, não sei o quê. Mas a história mesmo, desde Martim Afonso, Pedro Álvares Cabral, a políticos, tal. Tu assiste ele, de vez em quando eu paro pra assistir. O podcast ele tem livros, ele tem programa na History, se não me engano, History e tal. É sensacional, cara. E ele é louco, ele é louco. Ele é muito louco. Então manda um abraço pra ele aí, pô. Bueno, um abraço pra você. Pode ser que estaremos juntos daqui a pouco aí, Bueno. Como que vocês enxergam essa história? Porque eu conto alguém que vivenciou, que fez parte dessa encenação, fez parte dessa... Porque a gente precisa chegar... Você foi cúmplice da fake news. Fui cúmplice, assumo. Eu fiz parte disso. Eu quero chegar numa realidade que é o seguinte, demorou-se muito para estabelecer relações de proteção ao patrimônio. Até hoje, se eles quiserem, como já aconteceu, se quiser destruir um casarão de 50 anos, 60 anos, enfim, que deveria estar protegido, tombado, se não tem um documento dizendo que está tombado, eles não estão nem aí, eles passam por cima e derrubam. Acabaram de rejeitar, olha que... Está falando de São Vicente. São Vicente, acabaram de rejeitar a existência do Golf Club como um patrimônio. O Golf Club é provado que sua vegetação, o seu campo, as suas histórias, é provado que ele merece ser protegido. E por interesses de especulações imobiliárias, construtoras, estão querendo construir, vão construir, porque já
já foi fato vencido. E aí eles questionam os historiadores, os estudiosos da cidade, o Conselho de Patrimônio, e questionam, dizendo que não é verdade que o golfe merece essa atenção. E o golfe faz o que ele quiser. Se ele quiser, ele vende todo o seu terreno para a construção do que ele quiser. Enfim, é uma instituição particular. Assim como foi o Clube Hípico, assim como eles vão fazer também com o Jockey Club, se não tiver um trabalho forte de defesa desse patrimônio. Então, a nossa história está sendo apagada, está sendo construído prédios, edifícios, e viva a especulação imobiliária. A artista não tem força suficiente, a não ser que essas pessoas se manifestem nas urnas. Olha, aquele vereador, aquele prefeito que teve aquela iniciativa, Balbal, não escolham mais ele, não peçam para ele continuar no poder, porque ele mais uma vez, vai voltar para a destruição da história da cidade. E isso é muito sério. As tradições estão sendo rompidas. E eles não estão nem aí. A ideia de poder, a ideia de crescer cada vez mais o poder quanto administradores da cidade, financeiramente tem muita grana por trás de tudo isso, é superior a identidade, a cultura da cidade. Então, isso é muito sério, né? Muito sério. Sabe que eu acho muito louco que assim, cai meio no senso comum a gente ouvir que o Brasil é um país novo, de 522 anos aí, e não tem história. Cara, tem história, mas também tem muita história. É lógico que eu não vou comparar com a Europa, lá, velho continente, com a Ásia, mas... Enfim, nós temos a história. Mas aí acontece isso, cara. A história vai sendo degradada, assim, vai sendo destruída, apagada. Por conta de urbanismo, urbanização, o controle econômico, né? Sim. Cara, nós temos história assim. A gula, né? A gula do poder. Enfim, do BNH não. O município ele vive isso dia a dia. É difícil você encontrar na cidade lugares que têm uma representação de peso. Não dá para comparar de fato. Você acha que não tentaram destruir com aqueles patrimônios de Santos? Até hoje, empresários tentam fazer modificações, não podem. Aí o que eles têm que... eles não podem mexer em fachada, eles não podem trocar, eles podem pintar, revitalizar. O que precisa, talvez, era programas de incentivo, como isenção de impostos. Olha, você não precisa se desfazer do seu imóvel, mas eu não vou cobrar, mas em compensação você investe na melhoria, você mantém pintado, arrumado, conservado. Existem sim ainda alguns patrimônios, mas talvez são protegidos por uma tradição familiar. Aquele empresário resolveu: não vou vender o meu patrimônio, não vou destruir, porque se fosse da ânsia das construções, dos empreendimentos imobiliários, imagina. Agora vamos voltar para a história do Alessandro. Opa. Você vê que aqui a gente vai para lá, vem para cá. Esse que é legal. Eu já tô cheio de ideia na cabeça aqui para perguntar para ele. É gostoso. Mas vamos agora, depois a gente vai entrando aí conforme as perguntas vão acontecendo. E como é que a Associação Amigos da Cultura nasce, né? Como é que surge essa ideia sua de criar essa entidade? Eu não criei. Eu fui felizmente convidado por artistas e empreendedores, né, produtores culturais, há 12, 13 anos atrás, quando fundaram a associação e procuraram dentro da cidade alguns perfis interessantes para compor a diretoria. E me convidaram. Eu achei incrível, não sabia o problema, né, o trabalho que onde estava se enfiando. Onde estava me enfiando. Eu achei incrível, porque, fazer parte de uma associação de cultura, a cidade já tinha outras associações, tem outras associações trabalhando, e para mim era uma coisa meio partido político, né? Caramba, estou entrando numa associação de artistas e tal. Eu achei muito incrível, mas eu não tive muito tempo no começo para me dedicar. Eu acompanhava algumas reuniões, não existia sede, espaço físico, endereço. Geralmente, quando você cria uma diretoria, você põe no endereço do presidente, no endereço do secretário, você vai por baixo. Você não cria uma empresa, você cria uma associação. É um pouquinho diferente do processo de uma empresa, de abrir uma sede, abrir uma loja, um ponto. E depois de um bom tempo, eu passei a precisar da associação na parte da representação. Eu precisava dar cursos
precisava gerar nota fiscal e eu não fazia parte ainda da época do MEI. Não existia MEI. Não existia. E eu precisava que alguém me representasse. E eu já fazia parte da associação. Então a associação tinha esse perfil. Contratos, até hoje, né? Contratos, projetos. Se eu tivesse que dar aula na prefeitura, fazer alguma atividade, a associação sempre me representou. E isso me deu um start. Porque se a gente vive numa sociedade que é muito difícil o artista ser reconhecido, ter uma certa atenção ou dignidade de pagamento, né? Um contrato, muitas vezes as pessoas trabalham de forma autônoma e aí não gera receita, não paga INSS, não se protege, Tudo é cachê é dinheiro que voa. O governo não controla. Se o governo não tem controle do dinheiro da cultura, como é que o artista vai defender a ideia de que a cultura movimenta muito recurso? E tem muito pagamento, muita coisa por baixo dos panos, que eu acho errado. Mas tem muita facilidade que se cria também com pagamento de artistas, a gente sabe, com cachês de shows, enfim, que deveria ser declarado. Eu sou que deveria ser declarado, deveria ser tributado. Enfim. E aí a associação passou a me ajudar. E eu passei a ajudar outras pessoas. E aí essa diretoria que fundou, eles não estavam com condições mais de manter. E aí ficou uma pausa de uns 3, 4 anos sem nada acontecer. E quando você cria uma associação, você cria um estatuto, ele deixa muito claro, enquanto existir um membro interessado em manter aquela associação de classe, associação de pessoas, a associação se mantém viva. E esse fui eu. Filho único. Então esses 7, 8, essas pessoas todas que se inscreveram, ninguém mais tinha interesse, não estavam mais na vibe. E esse fui eu. Aí um dia esses diretores me chamaram, né? Falaram assim, Alessandro, eu queria... Não sei se para você é bom ou ruim, se você entende. E pegaram a pasta com os documentos, com os papéis, e falaram assim, tá aqui, você vai daqui para frente tocar. Segura que o filho é seu. Eu achei aquilo legal em partes, mas depois eu comecei a raciocinar. Mas tem imposto, né, para pagar, tem tributo. Contador. Tem contador. Contador a gente não tinha fixo. Era por freelance, ato, né? Freelance. Por ato, por serviço pontual. E aí eu fui buscando referências. Tudo na minha vida eu trabalho com base em referências. Se você tem um trabalho legal, eu não vou nunca, jamais ser teu inimigo. Eu vou me aproximar de você e vou aprender com as tuas experiências. Aí eu fui atrás de quem coordenava, quem cuidava de associações. E aí eu fui lendo na internet, fui buscando orientação, conversando com advogados, com contadoras e tal. E eu percebi que manter e continuar a associação era mais interessante do que eu trabalhar com uma empresa de cultura. Eu continuar com a associação era mais interessante do que manter abrir uma MEI ou uma produtora de CNPJ. CNPJ. Você não quis o CNPJ. Não de associação. Ela tem não de associação, mas de empresa, né? Porque eu vou dizer... Que a associação tem que ter fins lucrativos. Sim. Né? A empresa... Não, a associação ela também tem no seu documento o momento onde ela diz que ela financia as pessoas a partir do momento que elas prestam um serviço determinado, realizando um projeto, realizando uma ação. Não tem distribuição por igual. Se nós somos associados iguais e entra um recurso, agora vamos dividir, que é uma prática comum de algumas pessoas. É por isso que os projetos se ruem, as instituições são destruídas, porque há essa ânsia de tirar proveito de uma situação que não é. E o valor tem que ser direcionado para a manutenção, enfim. Para os associados. Os associados, benefício dos associados. Benefício dos associados. Mas a proposta de uma instituição como essa não é dividir lucro, dividir bem. Os associados eles têm que usufruir das condições. É como se fosse um clube de servir. As pessoas vêm aqui, têm acesso ao estúdio, ensaiam no salão, têm acesso a projetos, fazem cursos gratuitos, né? Entram no lugar com um pouco de dignidade, que talvez em outros lugares eles não encontram a mesma. É clube. Você paga, você é associado de um clube, você quer ter uma piscina bacana, quer ter, né, um banheiro legal e tal. Então é uma ideia de clube também. E aí eu passei a me orientar, a me organizar para isso. E aí de 6 anos para cá, um pouco mais, até 7, 8 anos para cá, eu passei a reunir pessoas, diretores, amigos, na mesma cadência.
Eu era um só, eu fui atrás do secretário antigo, que também fazia parte, e a gente foi atualizando a documentação. Com a documentação atualizada, a gente passou a se apresentar na cidade como uma instituição mesmo e disputar as mesmas oportunidades. Que da hora. E aí entra um X a questão. Como que você é líder de uma associação e você não é vereador e você não é ligado a nenhum vereador? Porque... Como? Pela mão de quem que Sem passa padrinho. isso? Sem padrinho político. Sem padrinho político. É o desafio. É o desafio. Eu falo para as pessoas, não é impossível. Não é impossível. Mas é um desafio, porque eles estão com tudo isso na mão deles. A gente sabe o quanto eles precisam dessas associações para poder continuar sendo eleitos, ter o seu eleitorado, dialogar com a sociedade. Angariar votos. Fundos também. Fundos também. Existem convênios bem obscuros. Se todo dia você acompanhar painéis de licitação nas cidades, todas as cidades da Baixada, você vai ver convênios bem obscuros, que você fala assim, como que aquela instituição consegue um convênio daquele tamanho? Caiu no governo Lula, né? No governo PT, porque eles fizeram a farra do boi com ONGs, associações, fizeram a farra do boi. OCIPs, muita gente recebendo recursos de tudo quanto é lado. Existia um trabalho sério, existe até hoje, mas foi demais. Aí as leis de proteção, de convênio, licitação, começaram a restringir, ficar mais difícil. Para mim, que eu estou começando, passou a ser mais difícil ter acesso a convênios. Sim. Aí eu tive que parar e falei, bom, eu vou atrás de uma assessoria. Graças a Deus eu tive uma assessoria contábil, legal, jurídica, porque senão não estava vivo, não. Que da hora. E a sede, que você falou no início aqui, que não tinha sede, era a sede do secretário, do presidente. Como é que a sede surge para a associação? Qual foi a primeira sede? Não é sede, é sede. Não é sede. Sede. Vamos beber água. Então vamos matar a sede. Foi a deixa pra água, viu? Vamos matar Foi a deixa sede. pra água. Foi a deixa pra água. Piada pronta do meu lado não adianta. Sabe o que é? Por que existe a sede? Porque existe a necessidade das pessoas trabalharem. E as pessoas não... É muito caro. Você sabe, é muito caro alugar um ponto. É muito caro montar um escritório, montar um estúdio, montar uma produtora. É muito caro as taxas que se cobram, né? As licenças, a condição que você estabelece. Não tem empresário que está iniciando hoje que consegue sustentar tantas cobranças, tantos. E aí você tem cargos, se você tem funcionário, você tem cargos sociais, você tem uma série de... É muito difícil. Quando você é uma associação, você coloca todos esses valores dentro de uma instituição só e você divide as despesas com os seus associados, com os seus diretores e quem manifesta arte e cultura. Enquanto nós estamos conversando aqui, no andar de cima tem uma escola de balé trabalhando. Olha, que legal, cara. Tem do outro lado um curso de produção musical acontecendo. Já acontece das 3 salas, tem uma aula de capoeira ou de teatro no salão, o estúdio está ocupado. Aonde que você vai conseguir, de maneira individual, autônoma, alugar tudo isso por um valor mínimo? Verdade. Então as pessoas desenvolve um custo, esse custo mínimo é o que ela precisa para alugar por hora o estúdio, para dar a sua aula particular, e a gente passou a dividir com esses artistas associados que não tinham sede, que não tinham condições. Legal. Senão a gente não conseguiria manter essa sede. É um espaço compartilhado, então, né? Compartilhado. Co-work, agora que fala, co-work, né? Co-work. Eles falam... Coworking, né? Coworking. Coworking. Salas trabalham assim salas, hoje, né? Salas. Cozinhas industriais estão fazendo isso. Escritórios, né? Escritórios. Porque, imagina, você produzir na sua casa, às vezes você não tem espaço físico para fazer. Tem um amigo meu que a situação dele tá tão ruim, cara, que ele tá desempregado já há algum tempo. O working dele. É o quarto. Ele aluga o quarto dele pro casal que quiser ir lá fazer. Boa, né? Meio... Quanta hora? Só que não é co-work, é corn-working. Corn-working. É porque a galera que vai lá é do... É corn-working? Eu conheci um pessoal de São Paulo que moravam três caras na mesma casa, dormiam na mesma cama. Ó. No mesmo quarto e na mesma sala. Tinha uma salinha pequena, era um kitnet, mas era muito bem localizado. Como que funcionava? Um só utilizava o quarto durante o dia, a casa durante o dia.
o outro só utilizava à noite, e no sábado e no final de semana, estes dois viajavam, cada um ia para sua cidade, Pra sua que eram casa. estudantes e tal, e o sábado e domingo ficava com essa terceira pessoa. Olha que da hora. Boa ideia, hein? Imagina você gerenciar roupa, coworking. a mesma no cama, kitnet. a mesma cama, gerenciar roupa, gerenciar comida, geladeira, gerenciar Que da despesas. hora, que da hora. E aí tinha, sim, obviamente tinha uma pessoa que responsável para fazer a higienização, a Sim, limpeza sim, do ambiente, porque era bem localizado, era próxima da Paulista, então era um kitnet pequenininho, Que pequeno, legal, e cara. para os 3 dava para fazer, porque essa pessoa saía do interior e ia para trabalhar, prestar serviço, fazer coisas em São Paulo e utilizava sábado e domingo. Ô, Tadeu, vou pegar uma O deixa ruim é aqui dia de agora. folga, né? É. Vou pegar uma deixa agora, você pega. Pra já ir finalizando, que já nosso tempo. Ah, não, mas pô. o papo tá bom. Fica Fica até mas- amanhã conversando. Ficava mesmo, né? Papo aqui não falta. O Alessandro, cara, nessa sua experiência aí com a associação, mesmo antes da associação, nos trabalhos que você já efetuou como comunicador, Sim, né, sim. tal. Cara, você deve ter, eu tenho certeza que tu tem, cara. Eu não vou poder deixar de perguntar isso, porque faz parte do nosso bate-papo. Alguma coisa engraçada, cara, que aconteceu, inusitada. Muito. Mas, pô, puxa da memória aí alguma coisa Eu me considero, eu sou muito feliz pelas minhas no conquistas. estúdio, ao vivo, Tem, algum sei lá, teatro. sei lá, Eu sou muito feliz pelas Nos minhas bastidores da conquistas, encenação. mas eu me acho muito azarado. É o Eliezer do BBB. Segura a mesa aí. é. Tal. Pra quem assiste o BBB, né? Muito Eu azarado. não assisto o BBB. As situações mais engraçadas. Liberdade de expressão, não assisto o BBB. Eu durmo antes. É verdade, eu durmo tarde, cedo, né? cara. Você dorme eu durmo cedo? O Rony, 3 horas da manhã, tá de Sabe o que eu pé acho já. absurdo? Um jornal muito legal de assistir, que é o Jornal da Noite. Você Já O Hora 1? da uma manhã. hora da manhã. Ah, não, eu assisto Hora 1, começa às 4. Uma hora da manhã, não dá pra Fiz assistir esse propaganda pro jornal. Hora 1, hein? Fiz propaganda Boa. pro Hora 1, Quero- hein? Mas É, vamos lá, os quero meu cachê. fatos inusitados. Cara, eu acho que foram mais, assim, Não, um fato acidentais, que é né? engraçado. Conta Acidentais, pra nós dar é. risada aí. Quem já tá no meio do teatro, desde fazer micagem, vestir roupas, vestir de índio, fazer árvore com fundo de cenário, com mão aberta. Talvez que eu acho engraçado, mas é triste. O cara faz teatro, estuda o ano todo, será? Artes cênicas, né? Eu Faz fiz uma teatro também. árvore. Olha, na peça você vai ser a árvore. Pô, cara, não. Bruxa. Mas é. Não, mas eu sei que tem. Faz né? parte. Faz, né? É. E no laboratório, você vai ter que ir no laboratório e imaginar que você é uma raiz e tá nascendo pra desfrutar e virar árvore. É isso? A não é sementinha, isso, né? o processo da sementinha. é. Eu fazia um infantil que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo e eu era aquele elenco de apoio, que mais entrava para carregar cenário e colocar objeto do que propriamente cena. Você não era E a- Cuca, né? Não tinha como. Já tinha que ser uma baita de uma atriz para ser a Cuca. E nós entrávamos com 4 árvores, que a gente entrava em tubos de PVC, tecidos, e essas árvores, elas tinham a copa, tinha tudo. E aí nós fomos para um teatro pequenininho, que essa árvore, esse cenário não tinha condições de entrar. E aí o que aconteceu? A gente vestiu praticamente o tecido da árvore e a gente segurou os galhos, né? A copa não dava, era pequeno o teatro. E a gente entrava assim, fazia uns carão e tal, como se fosse árvore, e segurando o galho. Foi umas coisas. Mas eu acho que a mais bizarra não foi fazer a árvore, porque a gente improvisou uma árvore num momento que não tinha condições, era um teatro que tinha um teto baixo. Eu precisava de dinheiro e eu fui fazer a inauguração do... Não é orquidário... lá dos peixes, lá da ponta da praia. Aquário Municipal. Era a inauguração, fizeram a revitalização, coisa linda. E eles precisavam chamar a atenção das crianças. Aí contrataram uns artistas, e esses artistas criaram, né, de espumas diversos bichos do mar. Então tinha peixe, caranguejo, tinha isso, tinha aquilo. Eu nem lembro qual foi o bicho que eu fiquei dentro. Mas era assim, a gente tinha que ficar das 10 da manhã até as 5, 6 horas da tarde dentro daquele bicho, todo pintado. E também, porque os olhos e tuas mãos tinha que estar luva, mas os olhos pintados, o rosto pintado, e um calor infernal, a gente mal conseguia beber água, a gente não podia beber água, tinha que se esconder, beber água e voltar, porque a garrafa ficava, é uma água quente, e em determinado momento,
a gente não vê, às vezes, quem tá mexendo com você, porque a pessoa tá puxando. Crianças começam a te chutar, começam a bagunçar com você. Aquela criança bem perversa. Porque tem criança perversa, viu, cara? Pensa que não tem. Tem umas criancinhas aí. Que eu não sei se é criança ou é anão disfarçado, né, cara? Não, eles são terríveis, são terríveis. Porque eles querem testar pra ver se é bicho de verdade, quem tá lá dentro. Chutar canela. E aí já aconteceu assim, de tomar um chute, aí eu disfarçando, aí peguei o bracinho assim do bicho aqui assim, ó, pluft, dei um safanão na criança, né? Mas a mãe dele, caso que me perdoe. Foi engraçado, cara, porque era uma mixaria, era uma condição de sobrevivência, figuração, né? Isso é figuração também. E eu fiz muito. Que coisas muito bizarras que a gente acaba fazendo. Nada, claro, nada promíscuo, nada errado, mas o artista, para ele ter algum quinhão, né, alguma condição, ele se submete a coisas que o ser humano normal não se submete. A mais-valia, como já dizia Marx. Alessandro, endereço, Espaço Amigos da Cultura, endereço, telefone, e-mail, as pessoas que estão aí nos assistindo, como é que fazem para entrar em contato? A pessoa acessa através das redes sociais, @Amigos da Cultura. Estamos lá no Facebook, Instagram, a gente tem um site, é um site novo também, que está sendo bem visualizado, é www.espacoamigosdacultura.com.br. Lá tem nossas informações, nossa rede social. Esse espaço já existe há 4, 5 anos e a gente tem sido muito feliz por tudo que a gente realiza. Virou um espaço de resistência, de referência na cidade, de atuação cultural. Ele tem momentos importantíssimos que a gente vive aqui e sobrevive também dentro desse segmento. E esse espaço ele foi contemplado num concurso de projeto inédito, né, no estado de São Paulo, que é de investimento a espaços culturais e criativos. A gente ganhou, né, o selo do governo do estado de São Paulo e uma subvenção, um dinheiro para poder trabalhar, pagar aluguel, porque esse tipo de convênio é para pagar aluguel, para pagar água e luz, pagar as despesas, ou seja, eu já tenho a tranquilidade de estar aqui com vocês no estúdio sabendo, opa, o aluguel está pago. As contas estão pagas. A conta está paga. Aí, Tadeu, podemos levantar embora que está pago o aluguel. Está pago, é verdade. E também a tranquilidade de chegar para os professores, para a equipe, para a galera de apoio, pessoal de apoio, e dar um pouco de dignidade. Né? Pagar a hora, a aula de um professor, coisa que a gente nunca teve. E isso que a gente chama muita atenção, que quem é autoridade, quem é político, seja qual cidade que estiver assistindo, reconheça os espaços culturais e valorizem. Fica a dica, importante, galera. é importante. Então tá certo, Alessandro. Pessoal, tá aí o site Espaço Amigos da Cultura. espacoamigosdacultura.com.br, o @ Mesma coisa. Espaco Amigos da Cultura lá no tentando Facebook, pontuar aqui Instagram, TikTok YouTube, também tem lá, o TikTok não. TikTok não, ainda bom, não. Vai lá pro TikTok, o TikTok vai começar a ser produzido, porque nós temos os cursos de comunicação e a gente tem curso de teatro, música, dança e também os cursos de comunicação, tem curso de rádio, as pessoas vão poder aprender a produzir vídeos, né? Vão ter aulas incríveis com o professor Vinícius. Conhece o Vinícius? Vinícius Abenza. Popular Tabata. Sabia? Tabata? Tabata. Não conhecia esse aí. Ex-jogador do Santos. É a cara dele. Mas imagina. Pra ele eu peço a benção. A benção? Esse Vinícius, ele é bom professor, hein? Olha, fica a dica aí aula também. De vídeo, produção de conteúdo, e eles vão aprender. E eu acho que, com certeza, eles vão gerar conteúdo para todas as redes sociais e vão desenvolver TikTok. Então vamos lá. Instagram, Facebook... Site. Tem uma conta comercial WhatsApp aí pra galera entrar em contato? A gente tem o nosso deixar WhatsApp o telefone. Direto. 98807-2534. Entra lá que a gente já dá o atendimento direto. O Vinícius Abenza vai fazer o GC de tudo vai isso. Vai fazer. Ele que não faça. Ele já vai apanhar. Então vamos encerrar, Tadeu? Encerrar, Rony. Vai falar do Pode Ser aí? Alessandro, valeu, viu? Cara, de verdade, ó. Obrigado. É rápido, obrigado, né? Obrigado. Obrigado. Você, ó, braço de ferro com ele? Braço de ferro pra fechar o programa. Segue a gente também nas redes aí, Pode Ser, Instagram, Facebook, YouTube. E o Rony perdeu. Tchau, Rony. Até a próxima edição. Tchau, galera. Valeu, beijo no coração. Pode ser, hein? Pode ser.